Você é daquelas pessoas que planeja tudo tintim por tintim ou você utiliza o famoso método deixa como é que tá para ver como é que fica? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, jornalista, roteirista, criador e produtor de conteúdo. E eu estava pensando outro dia, vendo as minhas anotações e vendo meu bloco de notas, o bloco de notas do celular virou um dos meus grandes companheiros. E é nele que eu coloco muitas coisas, às vezes um primeiro esboço de ideia, às vezes eu passo para o Trello, que é uma outra ferramenta que eu uso, que também tem uma versão gratuita para organizar, por exemplo, as ideias do canal aqui, as ideias de vídeos, os rabiscos de título. Eu acho que eu já até comentei aqui que as minhas coisas começam por título, eu gosto muito de título. Para mim é um start, é um ponto de partida para criar textos, vídeos, enfim. E eu estava reparando o quanto que nos últimos tempos essa coisa da memória já um pouco mais complicada, a idade, né? A idade, não tem outro nome para dizer. O quanto eu fui ficando em muitos momentos, ou pelo menos na maior parte deles, mais organizado. Porque a organização me dá uma sensação de segurança. Por exemplo, eu tenho usado muito metrô. Tenho optado por dirigir menos aqui em São Paulo e andar mais de metrô. E metrô tem aquelas coisas de interligação, de baldeação, de integração. E é uma coisa que eu não tenho de cabeça. E eu peguei por hábito, principalmente quando eu vou para um lugar pela primeira vez, planejar isso. Eu vou lá, eu já compro o bilhete antecipadamente pelo aplicativo que você pode comprar o bilhete, para não contar com o fato de chegar numa estação como já aconteceu e a bilheteria daquela estação está fechada, então eu dificilmente saio de casa sem o bilhete comprado, e eu vejo no mapa onde eu devo subir, que estação que eu devo entrar, em que momento eu saio do trem, eu faço a integração e eu pego a linha vermelha, ou amarela, ou azul, ou verde, enfim. Eu passei praticamente a planilhar isso. Planejar mesmo, abrir o bloco de notas, pesquisar lá qual é o trajeto, qual é a primeira estação, em qual estação eu desço para fazer a baldeação, qual eu pego na sequência, qual é o sentido da linha, né? Porque tem que ter qual é o sentido correto, porque você chega numa plataforma, tem metrô dos dois lados. E eu vi que antes de dizer, eu preciso memorizar, como é que pode eu não conseguir decorar, independentemente disso, planejar me deixa muito mais tranquilo, me deixa muito mais calmo para planejar o tempo que eu vou chegar e tudo mais. Eu estou falando isso porque eu nunca fui uma pessoa de planejar muito. No máximo que eu fazia quando eu vim morar em São Paulo e ainda não tinha o Waze e ainda não tinha nem direito o GPS funcionando em todos os carros, em todos os modelos de carro, eu ainda ia lá no MapLink do UOL e fazia o trajeto. Eu tinha impressora ainda, nem tenho mais impressora. Eu imprimia aquele mapa e eu ia seguindo aquele mapa, dirigindo e olhando o mapa. Mas era o máximo que eu fazia. E antes, anterior ao MapLink, eu tinha aqueles guias imensos que você tinha que ir fazendo a conexão, achando o B5, página 43, e a continuação era B6, página 44, sei lá. Agora, quando eu passei a planejar as mínimas coisas, a fazer uma simples lista de supermercado, que no começo eu achava que eu ia decorar tudo, que bastava eu passar pelas gôndolas, pelos corredores, que eu ia lembrar o que eu precisava levar para casa. Esse planejamento é que quem planeja muito fica com uma fama de bitolado, né, de virginiano, de alguém que quer ter o controle de tudo. Mas não é questão de ter controle. O que eu fui percebendo com o passar do tempo, e conversando até com amigos sobre isso, é que a nossa memória falha mais,
é que a nossa sagacidade não está tão presente, tão latente. Então, quando você tem a possibilidade de se planejar e olhar, hoje em dia, eu anoto tudo. Eu tenho anotações no meu bloco de notas de tudo. Outro dia eu me peguei pensando assim, nossa, se um dia eu precisar daqueles óculos de emergência, aqueles óculos de banca de jornal, de farmácia, por alguma emergência, quebrou os meus óculos e tal, eu preciso saber o grau dos óculos. Aí eu fui lá mexer na última receita e tá lá no meu bloco de notas. Quanto é do olho esquerdo, do olho direito. Eu tenho 2 óculos, eu tenho um que é um pouco mais forte, que é para leitura de letras mais miúdas, quando eu vou ler um livro e tal, e esse aqui é o do dia a dia. E o grau daquele outro óculos é maior. Aqueles óculos têm um grau maior. Isso está anotado lá. O grau cada olho tem um grau diferente e os outros óculos têm graus maiores. Então tá tudo anotado. Se um dia eu precisar dizer de bate-pronto que eu não decoro, o grau que eu uso nos meus óculos está no bloco de notas. E isso me deixa mais tranquilo. Isso me dá a sensação de que me planejar, de que tomar esse cuidado comigo, com as minhas coisas, sem ficar sobrecarregando a minha memória, me dão mais conforto. Hoje eu tenho essa sensação de que se for algo planejado, se for algo que eu tenho o domínio daquilo nas minhas mãos, eu vou me sentir menos ansioso, eu vou me sentir menos nervoso, eu vou me sentir menos inseguro. Eu tive nos últimos tempos uma série de questões, inclusive envolvendo crises de ansiedade. E essa sensação de ter as coisas minimamente planejadas me ajudam. Não que elas eliminem completamente a ansiedade, mas elas me ajudam. É como se, inclusive, é estranho explicar isso, mas é como se eu tivesse me dado um carinho. Como se na hora do caos eu pensasse assim, não, eu não estou de todo tranquilo, eu estou apreensivo com o horário, com o tempo, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu planejei antes, eu escrevi antes, eu planilhei antes. Então, assim, é chato, planejar essas coisas nem sempre é um negócio tranquilo, leve, leva tempo. Às vezes você está mega cansado à noite, lembra que o teu compromisso é no dia seguinte de manhã. E você tem que planejar ainda, tem que fazer ainda. Faça. Faça essa experiência. Se você é daquelas pessoas que está sempre fazendo as coisas em cima da hora, que está sempre deixando para providenciar coisas em cima da hora, experimente um dia, tente com todo o seu esforço, fazer diferente do que você faz. Tente um dia planejar as coisas 2, 3 dias antes, embrulhar aquele presente que você vai levar para alguém na festa um dia antes, carregar a sua garrafinha de água para a atividade física que você vai fazer no dia seguinte logo cedo, fazer a sua mochila. Eu sei que o que eu estou falando aqui para algumas pessoas pode parecer óbvio. Devem ter pessoas muito mais organizadas que eu que fazem isso há muito tempo. Mas eu percebi que eu não fazia muitas vezes. Ah, eu estou cansado. Ah, não vou fazer isso agora. Nossa, essa hora da noite arrumar mochila? Não, amanhã eu acordo 10 minutos antes. Não acorda. Aliás, o bom é ter o prazer de acordar, olhar que você pode ficar mais um pouquinho na cama e confirmar e dizer assim, realmente, eu posso ficar um pouco mais na cama porque está tudo arrumado. Eu levantar, tomar o banho, a mochila está pronta, as coisas estão prontas, a garrafa de água está cheia, a chave está separada. E eu não fazia isso. Então, o que eu queria dividir com vocês hoje aqui é isso. É esse prazer de me poupar das coisas. Né? E eu faço isso, engraçado, eu faço essas coisas de se planejar, por exemplo, eu moro sozinho. Então, quando está acabando algum produto, por exemplo, no banheiro,
Eu posso ter acabado de tomar banho, né? Eu só vou usar um sabonete, só vou precisar repor um sabonete no meu próximo banho, no final do dia. Mas eu tento me policiar para, na hora, já ir lá e botar o sabonete. Isso me dá um prazer absurdo, que é assim, eu tive este cuidado comigo. Vai me irritar profundamente eu entrar no box, me molhar e lembrar que não tem mais sabonete. Então eu me obrigo, mesmo não sendo uma emergência daquela hora, depois que eu acabei de tomar banho, não preciso pensar no sabonete depois que eu acabei de tomar banho. Mas eu penso. E hoje em dia eu me policio para ir lá, ainda enrolado na toalha às vezes, pego o sabonete, reponho e penso assim: quando eu vier tomar banho e tiver o sabonete aí, vai ser muito melhor. É um cuidado que eu estou tendo comigo. Pode parecer bobo, mas para uma pessoa que tem ansiedade, por exemplo, isso é muito reconfortante. Muito reconfortante. Até porque você tem que contar com outras eventualidades. Você tem que contar com os imprevistos. Porque não é porque você botou ali no teu bloco de notas o trajeto certo que você tem que fazer, por exemplo, de metrô, ou de ônibus, ou de trem, que não vai acontecer nada. Pode acontecer. Mas metade do caminho está percorrido, você está ali organizado. Um dia eu ia fazer uma viagem, peguei aquele trem que vai para o aeroporto de Guarulhos, que é um trem ainda que ainda está meio que, não em teste, mas ele não chega exatamente no aeroporto. Enfim, ele tem que ser tomado da plataforma da Estação da Luz, aqui do metrô, por exemplo. Quando eu cheguei na Estação da Luz, tinha um problema na estação. Ali me deu um pânico. Ali eu falei, nossa, eu vou me atrasar, eu vou perder o avião. Mas não, porque eu sabia, eu já tinha anotado ali quais eram os próximos passos. Bastou eu me informar qual era a estação que eu poderia pegar depois da Estação da Luz e deu tudo certo. Então, quer dizer, eu estava planejado, veio o imprevisto, mas como eu sabia que eu também tinha planejado o restante das coisas, o restante do percurso, eu fiquei muito mais tranquilo. Então o meu recado hoje, se é que tem algum recado muito poderoso, se organize por você. Você vai ver que no dia seguinte, quando você encontrar as coisas mais organizadinhas, isso foi feito para você, por você, e da minha experiência eu posso dizer que a gente vai se sentir muito menos inseguro, muito menos ansioso. E mesmo que você esteja até um pouco atrasado no teu compromisso, se você sabe por onde ir, se a tua mochila está pronta, se você sabe exatamente por onde seguir, isso vai ser muito menos traumático e muito menos estressante do que se você não tivesse planejado absolutamente nada. Contem aí para mim, vocês também são de se planejar? Vocês anotam as coisas, vocês sabem o endereço das coisas, vocês pesquisam antes no Google Maps para ver a fachada do lugar que vocês vão, da loja, da festa, do consultório. É uma coisa que eu faço também. Me digam aí, curtam, compartilhem, comentem e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.